E aí pessoal, beleza? Vamos falar aqui então um pouco sobre esse lançamento que vai acontecer aí do PlayStation 5 Pro. Bom, para quem não sabe aí, dia 10 teve o vídeo de lançamento da PlayStation, onde ela transmitiu oficialmente que vai ser lançado o PlayStation 5 e o console era basicamente aquilo que já havia sido vazado, né? Um console basicamente parecido com o que a gente já tem hoje, um pouco mais fino ali, com algumas listras no meio, que já é uma característica de todo o console Pro da Sony, né? Bom, o vídeo ele tem aproximadamente 9 minutos, onde ali a equipe da PlayStation, através do Mark Cerny, fala um pouco das características do game, o que ele traz de melhoria, o que ele não traz, enfim, tudo que houve de melhor ali. E já vou te falando que não é nada tão avassalador, tão assim, uau, nossa, de outro mundo, né? Onde ali o principal objetivo da live foi ali mesclar os gráficos e a resolução mais alta aí, conseguindo manter um desempenho superior ao PlayStation 5 tradicional, né? O PlayStation 5 Pro ele tem aí uma placa gráfica um pouco mais potente, né, com aproximadamente 67% a mais de unidades computacionais e uma memória RAM de 28% mais rápido. Com isso tudo aí o console ele tem uma renderização de até 45% mais rápida, isso tudo em relação, claro, ao PlayStation 5 tradicional. No PlayStation 5 aí Pro, o Ray Tracing foi melhorado também, onde vai ser aí usado a inteligência artificial para fazer essa melhora, então ele vai trazer mais claridade, um pouco mais de definição nas imagens e tirar talvez aquele blur que acontece nas imagens, né? E tem uma tecnologia por trás disso daí também. Com certeza isso não é nada tão diferente do que as placas de vídeo de PC já fazem hoje em dia, então já é algo que a gente já vê acontecer, né? Nada melhor do que eles poderem melhorar isso, visto que o console pode trazer isso. Essa melhora aí a Sony ela fez várias comparações entre o PlayStation 5 normal e o PlayStation 5 Pro para mostrar que a mesclagem ela se torna um pouco melhor nos gráficos e manter aí os 60 FPS que é tão desejado. Até aqui tá tudo tranquilo, tudo muito bacana, mas nessa apresentação aconteceu algo inusitado, tá? Porque eles mostram ali o Star Wars para fazer uma representação. Isso não casa com a proposta, porque esse jogo ele rodou muito mal nas plataformas onde ele foi lançado, tá, pessoal? Então, outro ponto aí que pega todos é o preço absurdo do console. $700 é muita grana para uma melhoria que aí é basicamente desprezível. Eu acho que desprezível é uma coisa muito forte para se falar, mas não é uma melhoria assim que justifique um valor de $700. Visando que, né, o console tradicional aí basicamente foi lançado por $499. E se não bastasse aí $700 para um console em mídia digital ainda, tá, pessoal? Se você quiser um leitor de disco, é mais caro ainda e você vai ter que comprar à parte. É um completo absurdo isso que a Sony fez, acho que tá totalmente fora de mão, cara, muito fora da casinha. Meio de geração, os caras lançaram um console Pro com uma melhoria assim tão pequena, vamos dizer assim, e colocar um absurdo desse, onde para você poder jogar com discos, né, quem é colecionador entende isso, você precisa adquirir um disco à parte, né? Então você vai pagar $700 e ainda tem que comprar um leitor de disco. Então é completamente absurdo isso. Bom, já falamos aqui das especificações e preço, né? Agora vamos ir um pouco mais no detalhe da crítica em relação ao PlayStation 5 Pro. Primeiro ponto é que já é o terceiro console com a promessa do 4K, né? O PS4 Pro ele prometia games em 4K e ele de fato aí teve alguns, mas a maioria dele precisava rodar em resolução um pouco mais baixa. Aí vem o PS5 novamente com a promessa do 4K e mais do que isso, em 60 FPS, né? E alguns até superam isso, mas no geral a maioria é resolução dinâmica, tá, pessoal? Então não é nada assim. E agora, novamente, cara, isso já era pra ter rolado lá desde o PS4, tá? Pelo menos parcialmente já tinha que ter rolado lá atrás. E o mínimo, né, pra geração atual, nem deveria ser uma promessa, deveria ser uma obrigação da Sony já trazer o 4K em 60 FPS no console do PlayStation 5. Outro ponto aí é lançar um console mais ou menos, no meio de geração com um valor absurdo, sem jogos exclusivos de respeito, né? Tem alguns exclusivos, não vou ser hipócrita aqui e falar que não existem jogos exclusivos no PlayStation 5, existe sim, né, Returnal, Ratchet & Clank, enfim, tem diversos jogos ali exclusivos, mas se a gente comparar aí, voltar um pouco dos anos passados aí do PlayStation 3, PlayStation 4, que vieram com essa entrega e agora que está sendo feita aí, são réplicas melhoradas. Então, na minha opinião, a preocupação é muito mais gráfica
e pouca ação para desenvolver jogos que cativem o público e que convençam a comprar aí um console tão caro como esse que tá saindo a $700. Então acho que, não que justifique o preço, claro, né, galera, mas assim, para ter uma coisa para argumentar o valor, esse salto de valores, sabe? Tipo, eles não têm nada porque eles possam argumentar esse salto de valor. Pelo menos se tivesse uma boa gama de exclusivos ali, eles poderiam se defender com isso, né? Justificar que o aumento do valor é devido à gama de jogos, que basicamente era uma estratégia já da Sony desde o início. Então, era isso que eu prezava também na marca, e eles estão se perdendo com essa proposta de marketing que eles já traziam, que era muito bom, mas enfim, né? Eu sei aqui que muitos vão dizer que GTA V pode ser o Coringa deles, né? Então pode ser mesmo. Como não justificaria um jogo apenas aí trazer esse valor pro console, tá? É um salto muito grande de $499 para $699. São $200 basicamente de diferença. Então, mesmo que venha o GTA V como um Coringa que acompanhe o game e traga uma melhora, tal, isso e aquilo, cara, não justifica, entende? Não tem justificativa para isso. E a estratégia que era de mais valor deles, que era a questão que eu falei já anteriormente ali da companhia, né? Que era trazer exclusivos dos consoles, era isso que cativava as pessoas escolherem a PlayStation. Estão deixando a desejar nessa geração, né? Eles estão se preocupando muito pouco com os jogos e apenas replicando algo que já existe, melhorado, e jogando no console. Eu acho que isso não é legal. Putz, me pergunto, né? Como que pode uma marca, depois de estar tão consolidada, o tamanho de mercado que ela tem, poder deixar isso acontecer, né, cara? Isso é complicado, sabe? Tipo, uma coisa assim que, pô, você não consegue achar uma solução pra isso, sabe? Você não consegue ver uma justificativa plausível pra essa ação da companhia, né? Bom, agora vamos falar um pouco aí o que todos se perguntam, que é o valor no Brasil. Quanto vai ser no Brasil esse console? Pois ainda não tem nada oficial, né? Mas eu acredito que se para o lançamento do PlayStation 5 Slim, que é o cenário aí mais próximo que hoje a gente tem, né? Que podemos ter uma possível ideia aí. Claro, não podemos aí considerar o ano de 2025, tá? Porque houve o lançamento do PlayStation 5, tudo tá, beleza. Mas a inflação, ela estava totalmente fora do normal. E devido à pandemia aí, isso causou um aumento de inflação, uma oscilação de preços, falta de peças, importação e exportação totalmente bagunçada. Então isso encareceu muita coisa naquela época. Então acho que a gente não tem como a gente se basear com o ano de 2020, tá? Mas aí, se a gente levar em consideração janeiro de 2024, onde foi lançado o PlayStation 5 Slim, né? O modelo sem disco, ele veio a $499, e o dólar ele tava aproximadamente ali R$5, tá? Um pouco mais do que isso, não me lembro bem certinho, mas era mais ou menos na casa dos R$5 ali. Ele foi comercializado aí a 3.800, ou seja, né, dos 2.500 de console mais 1.300 de imposto. São 50 e alguma coisa por cento aí em relação a imposto, tá? Levando em conta esse cenário, o PlayStation 5 Pro aí custando seus $699 e o dólar a 5,66, podemos aí considerar o console a 3.955 e o imposto de 1.978, né? E basicamente bate os 50 e alguma coisa por cento ali também. É mais ou menos isso o imposto, tá, galera? Então não foge muito disso sobre item. Então eu acredito que ele chega basicamente na casa dos R$6.000. Se eu tivesse que chutar um valor, esse seria o meu valor base de chute, tá? Então R$6.000 pro PlayStation 5 Pro. Bom, né? Não justifica, mas seria essa bagatela aí se você quiser ter um PlayStation 5 Pro com uma pouca gama de jogos exclusivos. E alguns jogos melhorados, vamos se dizer, né? Bom, na minha opinião, para um console sem disco e com uma entrega de certa forma aí desprezível, não vou dizer desprezível, né? Porque é forte demais falar isso. Mas nada tão relevante para justificar R$6.000 em um videogame, tá, galera? É um absurdo, realmente é um absurdo, ainda mais ele não ter leitor de disco e custando essa bagatela de quase $700, né? Mas e vocês? O que vocês acham de todas essas críticas aí, essas análises levantadas nesse vídeo? Deixe seu ponto de vista aqui embaixo, tá? E vamos debater aí sobre preços, sobre essa questão que a Sony tirou o leitor de disco e trouxe nesse valor o console, e para você ter um leitor de disco aí você tem que pagar tão caro, mais caro do que, né, o valor base dele, e especular um pouco mais aí sobre quanto seria esse valor para vir pro Brasil. Então comenta aqui embaixo, fala aí o que você acredita que vai acontecer, e se você concorda com a minha análise ou se você discorda, e diga aí o porquê você discorda. Vou ficando por aqui então e até a próxima. Valeu, galera. Falou!